Muito bem-vindos, muito boa tarde. Meu nome é Luciano Fantin, eu sou sócio da RiskFence Consultoria. Somos uma consultoria especializada em instituições financeiras e instituições autorizadas a operar pelo Banco Central do Brasil. Estamos há 7 anos ajudando a construir operacionalmente o negócio de bancos, corretoras, financeiras, instituições de pagamento, fintechs, nos mais variados projetos. Todos nós, sócios e consultores, trabalhamos por décadas nesse mercado financeiro e esse é o nosso grande diferencial, de que muito nos orgulhamos. Maiores detalhes sobre a RiskFence podem ser obtidos no nosso site, no www.riskfence.com. Bom, hoje estamos fazendo, com muita alegria, que estamos fazendo a nossa segunda live com o tema A Circular 3978 e a Instrução Normativa CBM 617, Desafios e Oportunidades para Compliance. Nós vamos debater com as autoras do consagrado livro Compliance 360, os importantes desafios e as oportunidades que estão sendo trazidos tanto pela Circular 3978, que revoga a 3461 de 2009, assim como a Instrução Normativa CBM 617, que revoga a 301 de 99. O grupo aqui, as debatedoras e eu, escolhemos esse dia específico, pois era a data original da entrada em vigor da 3978, que foi prorrogada, assim como da 617, que foi prorrogada para 1 de outubro a entrada em vigor, né, de 2020, assim como a 617, como eu citei, né, exceto pelos artigos 27 e 28 da 617. Muito bem. Eu vou pedir a gentileza que todos que nos assistem que fiquem ligados até o final da nossa live, porque as nossas convidadas gentilmente vão presentear 2 livros, um livro cada uma, a quem nos assiste. Elas farão, ao final da nossa live, uma pergunta, cada uma, e os primeiros a responder corretamente vão ganhar o livro Compliance 360. Os ganhadores devem enviar, por gentileza, um e-mail a contato@riskfence.com com os dados para o envio, que eu encaminharei às debatedoras. Muito bem, com essas introduções feitas, com essa introdução feita, eu gostaria de dar as boas-vindas às nossas convidadas, né? Muito obrigado pela presença de vocês duas, já começo com isso. Vou começar com a Ana Paula Candeloro, apresentando a Ana Paula. Ana Paula graduou-se em Direito pela USP, possui extensões em Harvard, Stanford, Fordham Law School e a Fundação Getúlio Vargas. A Ana Paula é especialista em governança corporativa, conselheira independente certificada pelo IBGC, é pós-graduada em negócios sustentáveis e mestre em liderança de sustentabilidade, ambos pela Universidade de Cambridge. É coautora do livro Compliance 360, Riscos, Estratégias, Conflitos e Vaidades no Mundo Corporativo. Ela é coordenadora e coautora do livro Governança Corporativa em Foco, Inovações e Tendências para a Sustentabilidade das Organizações. Ela é também docente de Governança Corporativa e Compliance no LLM em Direitos dos Mercados Financeiros e de Capitais do INSPER. Foi membro do Colegiado de Apoio ao Conselho do IBGC, Conduta, entre 2015 e 2017. Ana Paula possui 27 anos de experiência no mercado financeiro internacional e 19 anos de atuação em compliance, tendo trabalhado como Foreign Associate do escritório Maia Brown, em Nova York, do Estúdio Legale Carmelucci, em Milão, e de diversas instituições financeiras multinacionais. Ana Paula, muito obrigado pela tua presença. Obrigada a você. Apresentar agora a Maria Balbina Martins de Riso, conhecida no mercado como a Bina. A Bina é executiva do mercado financeiro com mais de 30 anos de atuação em bancos nacionais e estrangeiros. Ela é graduada em Pedagogia e Direito, com especialização em Supervisão do Ensino das Empresas e MBA em Comércio Internacional pela Universidade de São Paulo e Banking pela Wharton School. Desde 2010, a Bina redirecionou sua carreira para as áreas consultiva e acadêmica, com foco na gestão de projetos em compliance e prevenção à lavagem de dinheiro. Bina, muito obrigado pela tua presença. Obrigada pelo convite. Antes de passar a bola e antes de a gente dar o pontapé inicial, eu queria só fazer mais uma pequena introdução. Como eu falei, ambas são autoras desse consagrado livro Compliance 360.
Essa é uma obra maravilhosa, pois ela ali é o debate teórico, conceitual, técnico, árido, mas ele é recheado de forma muito rica com vários capítulos chamados de A Vida Como Ela É. São inúmeros depoimentos de executivos do mercado, o que enriquece sobremaneira a leitura, né? Além disso, o livro aborda com bastante conteúdo as idiosincrasias da função do compliance officer, né? Muitas vezes uma função difícil de ser compreendida na organização, né? E essas idiosincrasias, enfim, muitas vezes as funções são disfuncionais em organizações que nem sempre estão bem preparadas para um ambiente mais profissional, que nos parece ser um tema que aflige muito dos que estão nos assistindo aqui hoje. Muito bem, vamos fazer um esquema de bate-bola, vamos fazer perguntas, mas eu espero que tenham várias perguntas vindo das pessoas que nos assistem, então, dessa maneira, por favor, utilize o chat, façam as perguntas que eu vou direcionar à Bina, à Ana Paula, na medida que elas cheguem. Eventuais perguntas que nós não consigamos responder até o final da live vão ser encaminhadas depois às debatedoras para que elas respondam. Peço, então, que usem para isso o nosso e-mail corporativo, contato@riskfence.com. Muito bem. Então, dito isso, eu queria começar com a Ana Paula, se ela me permite, o seguinte, Ana Paula, no livro Compliance 360, né, a gente, desculpa, não no livro, na revista de governança corporativa, Compliance e Negócios Rentáveis, a número 2, né, existe lá uma frase que me chamou a atenção, no seu texto introdutório, que diz o seguinte: o mercado de capitais brasileiro está passando por um momento importante de recepção de investimento estrangeiro novo, que traz consigo alguns compromissos que exigem uma transformação na maneira como as empresas se comportam, o que, por sua vez, deflagra uma demanda por conselhos e conselheiros conectados com uma agenda de preocupações diferente da de algumas décadas atrás, né? Claro que, nesse momento de pandemia, esse investimento estrangeiro, tem muita coisa aí acontecendo, mas, enfim, eu acho que essa frase ainda é muito, muito presente na nossa vida. Queria que você comentasse um pouquinho, explicasse para a gente. Bom, o mercado de capitais ele vinha já recebendo esse dinheiro novo, e a pauta, a agenda do investidor estrangeiro, ela é um pouco diferente das preocupações do investidor no mercado brasileiro. Então, alguns tópicos, né, passam a ser mais relevantes, como, por exemplo, o acolhimento ao próximo, o bem-estar coletivo, empatia, que não chegam a ser soft skills, né? Mas é uma nova maneira de pensar, são outros temas que passam a ter mais relevância do que propriamente o conhecimento técnico, né? Então, isso passa a permear, né, passa a permear as decisões, passa a ser o foco de atenção em reuniões de conselho. Então, eu acho que essa preocupação, o investidor estrangeiro traz consigo essa preocupação, e isso influencia muito como as empresas elas passam a se comportar, né? Porque esse investimento estrangeiro, esse dinheiro que é investido nas empresas brasileiras, então o brasileiro ele tem que se alinhar, né, a esse novo comportamento, e os conselheiros da mesma forma, né? Os conselheiros eles têm que ter essa visão de futuro, que a gente chama do forward thinking, e ele não pode mais se conectar com agendas do passado, né? Ele tem que estar muito alinhado com geração do futuro, com outras pautas. E era assim, é isso que eu quis dizer. Então, abraçar essas causas, né, do impacto ambiental, o impacto social, o impacto da governança, né, dos produtos e serviços que são ofertados, que é o que a gente fala hoje, né, do ASG, do ambiental, social e governança, que são os critérios que permeiam as decisões de investimento. É o famoso ESG em inglês, né, a sigla do Environmental Social Governance. Então, eu acho que é isso. Então, é uma nova agenda
e é muito importante, são novos valores e essa conexão com fazer o bem, né? Fazer o bem, o bem-estar coletivo e ganhar dinheiro com isso também. Perfeito, Ana Paula. Muito obrigado. E, Bina, nessa mesma revista de governança corporativa, você teve lá um texto muito interessante, e você destaca nesse texto que o Banco Mundial estima que anualmente seja pago alguma coisa de US$ 1,5 trilhão em propinas no mundo todo, uma transgressão moral que limita fortemente o desenvolvimento econômico e social dos países. No Brasil, a ONU aponta uma perda de cerca de 200 bilhões de reais ao ano com essa prática, né? E aí teve uma frase que de extrema contundência, que você coloca assim, olha, a obscenidade não está só na extrema pobreza, mas da mesma forma na extrema riqueza de quem tira dos menos favorecidos as oportunidades de uma vida digna e até da própria sobrevivência. Bina, comenta um pouco isso para a gente. Eu escrevi essa frase, não estava escrevendo, era na verdade, um texto sobre PEPs, que são os agentes públicos, né, que estão sempre sujeitos a atos de corrupção, e eu escrevi esse texto num momento que eu estava absolutamente aborrecida com essas coisas, porque a gente vê todos os dias, escândalos de corrupção, e eu quis dizer que é feio olhar a pobreza, é muito feio, é muito duro, é muito triste, mas também é tão triste quanto olhar a extrema pobreza é olhar a extrema riqueza que não pertence àquela pessoa, né? Estava tentando dizer isso a respeito dos PEPs. Aquilo não lhe pertence, aquilo pertence à sociedade, que poderia ser dividido de uma maneira mais igualitária, e aquele dinheiro seria nosso, não fosse a possibilidade que os agentes públicos têm de tomá-lo para eles, né, e fazer enriquecimento ilícito, que é o que tem acontecido. Mas isso com relação aos PEPs, eu quis dizer. Perfeito, Bina. Obrigado. Se eu puder ficar um pouquinho mais ainda na questão, antes da gente entrar no tema propriamente dito da 3978 da 617, eu acho que o livro de vocês ele é muito rico, então tem algumas passagens que eu acho que vale a pena a gente comentar um pouquinho, explorar um pouquinho, aproveitar a oportunidade de termos aqui duas autoras tão bacanas com a gente, né? E aí, puxando um gancho nessa história, que tem a ver até com a resposta da Ana Paula com relação ao investimento estrangeiro, vocês no livro definem risco de compliance como sendo risco de imagem associado ao risco de sanções, né? Pina, até que ponto no Brasil a questão de sanções é de longe o que se sobressai na cabeça dos dirigentes relativamente à imagem, ou seja, a gente encara o compliance muito mais como cumprimento para, oxa, não vou perder dinheiro que eu vou tomar uma multa ou alguma coisa pior, do que efetivamente zelar pela imagem da empresa. Como é que você vê isso? Eu tenho a impressão que isso vem mudando ao longo dos anos. O mercado financeiro já está há 20 anos aí, instituindo estruturas de compliance, mais ou menos 20 anos, o mercado financeiro, depois outros mercados seguiram, instituindo estruturas de compliance, políticas, procedimentos, na verdade, acompanhando o mercado externo, não é que alguém um dia sentou e inventou, vamos fazer isso, não, vem acompanhando todas algumas convenções, regulamentos, procedimentos que vêm de fora, na verdade. O Brasil entrou só há mais ou menos 20 anos, mas outros países já trabalhavam dessa maneira, com a conformidade há muito tempo. Então, eu vejo que isso vem evoluindo nesses últimos anos. Nós tivemos passos muito importantes nesse sentido, como a edição da Lei Anticorrupção, acompanhamos a Lava Jato por tantos anos, e isso está se tornando cada vez mais importante, que as empresas prezem pela reputação. Não é apenas pagar uma multa, mas é ter um nome corporativo, uma entidade corporativa, cujo andamento, né, ele seja para as pessoas que o adotam, seja interessante, seja um pouco mais íntegro, um pouco mais
permitido, né? Permitido que o próprio público tome esse respeito por essa empresa, né? Eu acho que isso vem acontecendo, já estamos num ponto de maturidade a respeito disso, porque se a gente pensar mesmo na lei anticorrupção, se as empresas praticarem um ato de corrupção, mas tiverem estruturas de compliance, elas terão se forem praticarem um ato desse tipo, elas poderão ser perdoadas em alguma sanção, ou perdoadas, ou amenizar alguma sanção, alguma penalidade. Então, eu vejo que isso já vem acontecendo, tirando aí o fato que a Ana Paula falou, que hoje o consumidor ele já está muito exigente com relação a isso. Ninguém quer trabalhar ou ninguém quer comprar um produto de uma empresa que não trabalhe bem, ou que não tenha integridade, ou que não tenha conformidade. Eu, por exemplo, gostaria de me unir a uma empresa que tivesse um nome, uma imagem, uma boa reputação. Então, já tem esse outro lado da mesa, que é o consumidor, e no nosso lado aí o consumidor de produtos financeiros, né? Que já pede que isso aconteça, já quer ter uma agenda comum com o fornecedor do produto. É interessante isso da imagem, né, que você está comentando, menina, saindo um pouco do mundo financeiro, entrando um pouco no mundo de tecnologia. Nós temos acompanhado aí na mídia recentemente vários anunciantes agora reduzindo ou mesmo zerando investimentos em propaganda e marketing em algumas empresas de mídia social, como Facebook, Twitter, em função de ativismo, muitas vezes extremado, né? E com isso demonstrando a insatisfação que tem com relação a isso. Mas acho que a Ana Paula ia fazer algum comentário, por favor. Não, eu ia falar, porque eu acho exatamente o seguinte, que essa mudança, ela é deflagrada por conta, eu acho que, de dois aceleradores, né? Então, eu falei, tem a entrada do dinheiro novo, do dinheiro estrangeiro, com uma mentalidade focada nessa agenda nova, né? Então, as empresas recebendo esses aportes, elas devem se adaptar a essa mentalidade com essa agenda nova. E essa questão do ativismo do consumidor, porque existem assim diversos estudos acadêmicos até que comprovam que o consumidor ele quer estar atrelado, né, a uma empresa que ofereça produtos e serviços que sejam compatíveis com o seu próprio propósito. Então, um consumidor que está muito ligado a uma agenda de sustentabilidade, a uma agenda de impacto, ele prefere investir em um fundo verde, ou um fundo que ele saiba que vai beneficiar, por exemplo, uma agenda de energia limpa, e ele sabe que ele vai eventualmente ganhar um pouco menos, né, na rentabilidade do que ele fazer um investimento em um fundo, vamos chamar assim, ordinário, né, de comum, né? E então tem muito disso, da conexão com o propósito. Por isso, inclusive, que as empresas têm se voltado para o estudo do propósito, né? Da conexão com o propósito da própria empresa e o propósito dos colaboradores e dos demais stakeholders. Então, propósito passa a ser, é uma palavra que vem sendo usada, né, nos últimos tempos, mas passa a ser um item também dessa nova agenda, que precisa ser levado em conta. Então, esse ativismo também está conectado com o propósito, e eu acho que isso então seria um outro acelerador que faz com que as empresas se preocupem agora menos, né, com o impacto da multa, né, mas sim em fazer a coisa certa. Se eu puder, então, segurar você um pouquinho mais, pegando um gancho na tua resposta, no livro de vocês existe um grande foco no início sobre a questão do papel do compliance na organização e também enfim, no ambiente interno em que o compliance se enquadra e a capacidade de trabalho, né? Vocês, inclusive, falam lá de ambientes insalubres, né? Onde o compliance... mas qual a dica? Vocês que têm carreiras já sedimentadas em compliance, são estudiosos dessa matéria há tantos anos, são e foram executivas de grandes organizações, qual a dica que você dá para aquelas pessoas que estão nos assistindo, estão encontrando
determinadas dificuldades no trabalho, para exercer sua função de compliance, onde a alta administração e, eventualmente, respectivas áreas de negócio, às vezes, são disfuncionais, na medida em que não estão aí preservando muito bem, estão pensando mais, olha, nós temos que bater meta, ganhar dinheiro, e vamos tentar empacotar isso de forma que a gente não tenha aí uma multa. Que dica vocês dariam, vamos começar pela Ana Paula, para quem nos assiste? Sim, é porque eu estou dando risada porque, assim, porque no livro eu tenho uma fala que é minha, que eu digo que a saída honrosa, que existe uma saída honrosa nesse caso, né? Que quando a administração ela é adversária do resultado, e o compliance officer ele não consegue, então, exercer o seu papel, e existe uma única saída honrosa, que é pedido de demissão. Mas, enfim, esse é um caso extremo. Mas por quê? Não vamos falar em demissão ainda, pelo amor de Deus, senão o pessoal começa a sair da live, já vai desanimar. Tem alguma saída pelo meio? Sim, tem uma saída pelo meio. Bom, na verdade, a questão da demissão é quando a situação fica insustentável, quando ele vai sentir que talvez a vida dele, né, a vida profissional, a própria reputação, possa estar em jogo em função dele se comprometer com questões e situações e atos que não sejam compatíveis com até o propósito dele e com a própria função do compliance. Mas, assim, uma coisa extremamente importante é deixar sempre tudo muito bem documentado, né? Da mesma forma que eu digo que o head do conselheiro é a ata, né, onde tudo deve ficar consignado, onde os votos devem ficar consignados, onde a manifestação do conselheiro, né, desfavoravelmente a uma conduta que foi tomada, né, pelo colegiado, deve ficar consignada em ata. A grande salvaguarda, o head do compliance officer, é deixar sempre tudo muito bem documentado, sempre por escrito, e quando uma recomendação dele não é acatada pela alta administração, né, que vai tomar um caminho diferente, isso também, essa ida contra o parecer dele também deve ficar documentada. Por quê? Em uma situação em que haja uma investigação, processo administrativo ou qualquer outro tipo de um processo criminal, isso vai ser apurado e ele vai conseguir provar, né, qual foi o encaminhamento que foi dado e qual foi o destino final para aquele feito. E ele consegue assim, não ser penalizado, e a pena máxima seria, eventualmente, a privação da liberdade, né? Ele ir para a cadeia, porque multas, né, multas na pessoa física do compliance officer, a gente já está vendo, isso já vem acontecendo, né? Multas para a instituição financeira e multa para a pessoa física do compliance officer. Então, assim, a salvaguarda é documentar tudo. E quando ele se sentir realmente ameaçado, né, intimidado, coisa que não deveria jamais acontecer, eu acho que não tem outra saída, senão realmente se desligar dessa instituição, porque coisas piores podem acontecer, né? Claro. Mas obrigado, Ana. Mas eu acho que o head é esse, o head é a documentação. Você, Bina? Eu acho que ao longo do tempo o compliance officer ele sempre foi tido como mal necessário, né? Foi tido uma pessoa que empatava os negócios, que burocratizava as operações durante muito tempo. Hoje ainda existe, mas menos. Mas era uma situação muito complicada, né? E a área de operações e a área de compliance sempre tiveram problemas, né? Mas hoje eu acho que isso está um pouco mais amenizado. O compliance officer ele já tem qualificações, né, para poder enfrentar essa situação das pessoas não entenderem bem o que ele está fazendo. Quer dizer, ele tem que fazer a coisa certa da maneira certa. Às vezes ele quer fazer a coisa certa da maneira incorreta. Isso é uma função do compliance officer não permitir mesmo, ou então a coisa errada mesmo. Então, o compliance officer está ali para ajudá-lo mesmo, não é para atrapalhar, é para ajudá-lo, é para manter o nome dele
né? Que a gente nunca pensa nisso, mas para manter a reputação da instituição e do próprio funcionário. Porque eu sempre digo, olha, quando você é uma pessoa, o fulano de tal empresa, se carrega ali um sobrenome muito importante, né? Fulano de tal empresa, isso é muito importante. Quando você perde o sobrenome da empresa, sobra você e a tua reputação. Então, eu sempre digo isso, tomem cuidado da reputação da empresa, mas também da reputação pessoal de vocês. E o Compliance Office pode nos ajudar nesse sentido. A propósito do Compliance Officer eventualmente ser ainda visto como um entrave burocrático, eu gosto sempre de lembrar um material da IOSCO, que vai fazer, acho que quase 10 anos que esse paper foi publicado, que é sobre a função do Compliance Officer. E ele diz, né, que ele elenca ali, inicialmente, óbvio que ele tem que checar a aderência da conduta à norma, ele tem que fazer monitoramento, enfim, vai ali, né, vão ali alguns itens. Só que aí o mais importante é que a própria IOSCO diz que a função dele é encontrar soluções, né, criativas e inovadoras para os problemas da companhia. Então, e a gente está falando de um paper que foi publicado Nós estamos tendo um pouquinho acho que, problemas com a conexão da Ana Paula. Ela deve se reconectar em breve, é a nossa conexão aí. Voltou, Ana Paula. Onde que eu parei? Porque para mim estava tudo bem aqui. A gente só perdeu os últimos, acho que 5 segundos da sua fala. Peraí, qual foi? Onde que eu parei? Deixa eu ver. Que ele deve trazer, então, essas soluções criativas, e inovadoras, né? Ele tem essa obrigação, e no momento em que ele é visto, né, como um facilitador, e não como aquele que vai checar só se a empresa pode ou não fazer alguma coisa, né? Essa é uma mentalidade antiga, já ultrapassada, que não pode mais prevalecer. Então, ele é um facilitador. Então, como eu escutei muito no meu início de carreira, né? Especialmente sendo advogada, eu não preciso de um advogado que me diga o que eu posso ou não fazer, eu preciso de um advogado que me encontre soluções para o que eu quero fazer. Então, eu acho da mesma forma o compliance, obviamente dentro, né, de um espaço de legalidade, né, não soluções engenhosas, criativas, assim, do outro lado. Mas, enfim, então eu acho que isso é muito importante, porque a gente acaba com essa ideia de entrave burocrático, é importante frisar isso para quem esteja aqui ouvindo, né? Que esteja até começando na carreira. Perfeito. Obrigado, Ana Paula. Bom, agora temos que entrar no tema. Eu não podia deixar de ter aproveitado essa oportunidade boa de ter vocês duas aqui para explorar um pouquinho, abrir um pouco mais a cabeça e falar um pouquinho de temas mais amplos, né? Porque acho que é sempre importante para quem está nos assistindo aproveitar da experiência de vocês duas também, né, no tema. Vamos entrar um pouquinho agora na 3978 e na 617, né? Começando com a Bi, né? Eu queria primeiro pedir assim, só um jogo rápido, porque a gente vai ter várias perguntas sobre o tema mais específicas, mas assim, queria ouvir, começando com a Bi, as tuas primeiras impressões, o que te chamou a atenção da 3978, se você puder só falar assim, uma impressão geral, a Ana Paula também na sequência, tá? Depois a gente entra nas perguntas mais... Tá bom. Bom, eu acredito que a 398 chegou com muitas alterações, está bastante mais forte do que a 3461. Eu vou, sei lá, talvez enumerar algumas alterações, né? Ela pede a implantação da política de PLD compatível com perfis de risco dos clientes, das instituições, das operações, das transações, dos funcionários, parceiros e prestadores de serviço. Isso a 346 não teve. Uma coisa que eu achei interessante, ela traz explícito e escrito que ela quer o comprometimento da alta direção. A gente sempre fala sobre isso, que ele deve acontecer, mas nunca veio escrito. Então, ele traz uma responsabilidade bastante forte para a alta administração, para estar sempre envolvido com a política, com a efetividade da política. Agora, ela trata de três elementos
de 4 elementos, aliás, desculpe, para fazer análise de risco, que é o cliente, o funcionário, o parceiro, o partner e os terceirizados, e eles também devem ser capacitados e informados a respeito de tudo o que ocorre. Ele solicita a circular, a norma, solicita uma estrutura de governança, né, com direito a um diretor de governança, que isso tem que ser muito, muito bem elaborado também, né, porque na 346 não dizia nada. E o que a gente fala mais hoje é sobre a abordagem de risco, né? Que eles pedem que as instituições façam. Então, eu teria que fazer uma avaliação de risco para clientes, funcionários, partners, terceiros. Eu vejo aí algumas questões que eu já andei pensando sobre o assunto. A questão do cliente ainda é uma coisa que já é feita, já está entendida pelo mercado, como é que deve ser feita. Agora, a questão do funcionário, né? A gente vai fazer uma avaliação de risco do funcionário, e como é que é? Avaliação de risco, de que maneira, né? Como é que eu não vou trazer para dentro da minha instituição um funcionário que não tem uma avaliação 100%. Então, isso é uma coisa, só um comentário à parte. Depois, ele pede também, ele fez algumas mudanças na avaliação do cliente, ele fez em 3 etapas: identificação, qualificação e classificação de risco. Essa classificação de risco deve envolver alguns fatores de risco que devem ser determinados. Não sei se a gente vai falar sobre isso mais para frente, mas a gente deve fazer essa classificação de risco para que... Inclusive, Bina, até você me desculpa, já estão começando a chegar as perguntas, e tem uma sobre isso daí que eu vou fazer daqui a pouco para vocês. Tá bom. Desculpa interromper. Então, rapidinho. Então, só dando uma geral. Uma aqui. geral, exatamente. Então, foram 3 fases para identificar o cliente. Ele não fala em nenhum momento em conheça seu cliente, nem o KYC, achei bem estranho, mas ele determina o que deve ser feito em cada uma dessas fases, e depois ele traz... ele eliminou completamente aquela definição de cliente permanente, cliente eventual, não tem mais nessa... Não vai fazer falta também, né? Mas eliminou essa definição que existia na outra circular. Ele também trouxe, no caso do beneficiário final, trouxe de maneira bastante importante, e que não pode ser superior a 25% a referência de participação acionária, né? Isso ele trouxe explícito, as empresas já faziam eventualmente, mas também trouxe isso bastante explícito. A lista de PEP, coisa importante, ele ampliou muito a lista, que eu achei ótimo, que era uma coisa que eu já vinha falando há muito tempo. Tinha muita gente na lista, mas faltavam os prefeitos, vereadores, deputados estaduais que não estavam. Então, essa lista vai ficar monumental, mas se já tinha 30 mil, pode ter 70 mil, ou sei lá quantos, né? Ele reformulou também a definição dos familiares. Antes eram familiares da linha reta, agora incluiu familiares também na linha colateral. É claro, porque meu filho é descendente, é linha reta, mas porque um primo meu, um sobrinho meu, não pode ser o meu laranja, no caso, né, que é o que a gente considera. E algumas outras questões na parte de registro das informações, trouxe os registros muito definidos ali, com muitas informações. Aquilo você só registra quando eles pedirem, você vai apresentar. E também trouxe um trabalho enorme na parte de relatórios que devem ser mantidos à disposição do Banco Central, e eu acho que vai ser bastante trabalhoso. Rapidamente. Foi uma geral bem detalhada, uma bacana, mas a gente vai entrar bastante em alguns pontos específicos, viu, que você falou. Muito obrigado. E você, Ana Paula? Não foi uma como geral. Como é que você recebeu a 617 e a 3978? Sim, vindo de instituição financeira internacional, eu acredito que essa transição para abraçar as novas exigências seja mais fácil, vai ser uma transição mais fácil. Porém, o que me preocupou mais foi esse monitoramento, né, e os controles internos, porque eles são bastante rígidos agora. Obviamente, teve né, a implantação dessa abordagem baseada em risco, né, que é o Risk-Based Approach, uma inovação, porque está bastante em linha com as determinações internacionais, as orientações do GAFI, né, e mais do que a preocupação com a criação da metodologia
para a classificação do risco, eu me preocupo mais com o que deve ser investido para o monitoramento, porque a norma fala que o monitoramento deve ser contínuo, então é praticamente um monitoramento real time. Então, eu fico imaginando o esforço, né, o investimento em tecnologia, porque como que eu vou conseguir capturar as situações, né, de risco de todas as contrapartes que vão fazer com que aquele risco oscile, porque isso eu tenho que capturar na minha matriz e capturar no meu sistema de monitoramento de PLD também. Então, isso é uma coisa que a mim particularmente cria um pouco de preocupação, exatamente por causa das questões de tecnologia e de pessoas. A norma também, a 617, ela é bem mais rígida, né, na investigação do KYC, do Conheça Seu Cliente, né, indo até a identificação do beneficiário final, né, do UBO, do Ultimate Beneficial Owner. Antes a gente não tinha, né, a determinação de até quanto a gente deveria investigar, então era até quanto a gente consegue de informação. E agora a gente tem um alinhamento com as normas internacionais que já existiam há muito tempo, né, de se chegar a investigação de um percentual de 25% de detenção de participação societária, né, e assim, sempre provar, né, até quanto a gente consegue investigar daquele detentor de participação acionária. Com relação à alta administração, como a Bina comentou, também na 617, a gente tem algumas... a norma fala que a alta administração deve se assegurar de muitas coisas, né? E isso é uma novidade. Assim, a gente já sabia que o comprometimento deveria existir, né? Sempre ele deve existir, só que agora isso ficou mais evidente. Então, a norma elenca ali algumas coisas, e a que mais me chamou a atenção é que ela deve se assegurar de que foram disponibilizados recursos financeiros e recursos humanos suficientes para o cumprimento da norma. E, então, especialmente, né, em momentos como de hoje, quando a gente vê os departamentos sendo diminuídos, e, enfim, com recursos mais escassos, e uma norma cada vez mais rígida, isso também me preocupa, porque depois, em um momento em que as instituições vierem a ser auditadas, monitoradas, vieram uma autoridade de supervisão, né, como isso tudo vai ficar, né? Não só para a alta administração, como também para o diretor que for apontado como responsável pelo cumprimento da norma. Que mais que eu posso falar? Eu acho que, sim, acho que cadastro, né, vai ser bastante afetado por conta das exigências do KYC, mais evidências de suitability, normas de realmente oferecimento do produto adequado para um perfil de risco adequado, e eu acho que, sim, em linhas gerais, e a criação de uma metodologia customizada, né, de risk-based approach, e que englobe não só o cliente, né, o cliente que é a contraparte de um negócio, né, como também qualquer tipo de contraparte. Então, um fornecedor de um serviço também tem que ser ranqueado, né, classificado de acordo com o seu, enfim, com o seu potencial, a sua periculosidade, vamos chamar assim. Mas, assim, uma pincelada. Perfeito. Perfeito, pessoal. Acho que foi muito boa essa pincelada que ambas deram. E aí eu já queria emendar com uma pergunta. A Ana Paula estava citando a questão da abordagem baseada em riscos. E nos chega aqui uma pergunta do Byron Silva Júnior, né? Ele diz o seguinte, Byron: olha, um dos pontos da 3978 dispõe exatamente sobre essa abordagem baseada em riscos, né? E a pergunta dele é: como atribuir o risco dos clientes na visão de prevenção de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, entre alto, médio e baixo? Como atribuir esse risco? Qual seria o critério? E ele continua:
Alguns colegas de mercado estão atribuindo rating de crédito para essa atribuição, o que entendo não está correto, segundo ele. Cliente pode ter risco alto de crédito, mas tem um risco baixo em PLD em razão de possuir mecanismos eficientes de prevenção e monitoramento. Queria que vocês comentassem um pouquinho isso, começando pela Bina. Tá. O que eu quero dizer para ele, Byron, né, que realmente o risco de crédito não tem nada a ver com o risco de reputação, que é o que a gente observa aqui na questão da prevenção à lavagem de dinheiro. O risco que a gente observa é aquele que o cliente tem, a suscetibilidade que o cliente tem de utilizar a nossa instituição para lavar dinheiro. Então, o crédito a gente precisa esquecer, porque eu posso ter um bom cliente que, por algum revés da vida, tem uma questão financeira, mas ele é um bom cliente. Então, ele se recuperando daquilo, ele passa a ser novamente um bom cliente. Então, queria dizer que a gente não pode misturar essas duas questões. Um cliente que tem risco para lavagem de dinheiro, o que eu tenho que observar dele? Atividade, né? Se a atividade que ele tem é suscetível a lavagem de dinheiro, por exemplo, tem um negócio que tem um uso intensivo de dinheiro em espécie, posto de gasolina, essas coisas todas. Eu tenho que olhar o país ou o local onde ele mora ou exerce atividade, se o país onde ele está, ele está alinhado com as práticas de lavagem de dinheiro, ainda ele pode morar numa fronteira, então seria um segundo fator de risco, morar numa fronteira, morar num país onde ele que não está alinhado com as práticas, né, da prevenção. Outro fator de risco que eu considero é se o cliente é pessoa exposta politicamente. Outro fator é a compatibilidade entre os recursos que ele movimenta com os recursos declarados dele, a capacidade financeira e tudo mais, né, o patrimônio. Então, faz sentido o que ele movimenta na instituição com aquilo que ele declarou que ele tem? Essa compatibilidade é outra questão. E também os produtos que o cliente pretende adquirir. Então, a gente elenca esses fatores de risco para saber qual é a possibilidade de ele usar a nossa instituição para lavar o dinheiro. Por exemplo, uma padaria, o cliente é uma padaria, e ele escolheu lá que ele vai usar produtos de câmbio. Para quê? Não faz sentido, porque não são compatíveis. Aí é aquela questão de olhar o KNAI, se ele realmente exerce aquela atividade que ele informou. Não tem nada a ver com crédito. A gente pode ficar nesses fatores que eu falei para determinar o risco do cliente. Se ele tiver um fator, ele tem pouco, ele pode ser um médio risco. Se ele não tiver nenhum fator, é um cliente que pode ter uma due diligence mais simplificada. E dependendo da quantidade de fatores, ele vai ter uma due diligence mais rigorosa. Mas temos que esquecer essa questão do risco de crédito. Então, infelizmente, tivemos um problema técnico com a Ana Paula, mas ela já está entrando de novo aqui na live, por conta da conexão, mas ela já entra. Então, Bina, segurando um pouquinho contigo, deixa eu explorar um pouquinho mais essa questão, que foi a pergunta. Oi, Ana, voltou. Já voltei, aconteceu alguma coisa aqui. Então, Bina, essa questão exatamente a 617 fala o seguinte, eles falam no conceito de abordagem baseada em risco, e a 3978 fala na avaliação interna de risco, né, no artigo 10. Mas, assim, como vocês já falaram, né, então a instituição, a partir de agora, tem que identificar, mensurar o risco de utilização de seus produtos e serviços, né. Para tanto, o Banco Central determina que deve ser considerado o perfil de risco do cliente, da instituição, das operações, das atividades dos funcionários, parceiros terceiros, como vocês falaram, né? E no artigo 20, a 3978 ainda fala que os clientes têm que ser classificados, como até a pergunta do Byron, né, numa categoria de risco, né? Gente, isso parece ser bastante complexo para implementar, né? Como é que vocês veem a implementação disso no dia a dia, né? Em instituições, principalmente quando a gente fala em instituições menores, que não tem, talvez, uma matriz no exterior que tenha modelos de classificação de risco, alguma coisa assim. Vamos falar um pouco mais da nossa realidade local, né? Como é que isso daí não dá uma grande abertura para interpretações? De um lado dá mais liberdade para as pessoas, por outro lado não pode ensejar assim, uma abertura muito grande para interpretações. Como é que vocês veem isso? Como é que isso se compara com a 3461? Posso começar?
Pode, Tá, depois pode começar, Bina. Você está aí, Ana? Eu estou aqui, depois eu falo. Tá um pouquinho congelando a sua imagem de vez em quando, Ana Paula, por isso que a gente não sabia se você tinha caído. Então, Eu estou aqui. Tá bom. Como eu falei, passo primeiro, você tem que pegar, estabelecer quais fatores de risco, como eu já falei, onde ele mora, que atividade ele tem, se ele é um PEP, esses seriam os fatores totais de risco. Se o cliente tiver 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ele vai ser classificado em risco alto, risco médio, baixo risco. E aí ele teria uma avaliação simplificada, média ou mais rigorosa, por exemplo, né? Mas teríamos que começar daí, né? Teríamos que começar daí. E hoje algumas instituições já fazem isso. Aliás, várias instituições grandes, as maiores, já fazem isso. Porque não dá para fazer, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, uma conta universitária, nem sei se tem, mas você não pode gastar a sua energia com aquela conta que tem uma movimentação pequena. Uma conta private você já pode fazer, porque é uma conta que tem uma movimentação razoável, você tem que pegar todos os dados. Então, a gente já pensa nisso, as instituições já pensam nessa questão da abordagem do risco, né? Claro que as menores ainda não têm isso, vão ter que elaborar, vão ter que trabalhar nisso, se debruçar sobre os assuntos, mas o que é importante, que eu acho, é que os fatores de risco, embora não tenham sido determinados e a circular não traz, eles já são conhecidos do mercado. Por que um cliente tem risco de lavar dinheiro na sua instituição? Por quê? Porque ele tem uma atividade que tem uso intensivo de dinheiro em espécie. O dinheiro em espécie é um sinal, é um sinal de suspeição, né? Então, eu acho que isso é factível, dá para fazer, tem que fazer, mas tem que começar por aí, né? Como é que ele pode lavar dinheiro na minha instituição? Ana Paula, e você, não sei se você conseguiu ouvir a Bina? Oi. Você conseguiu ouvir a resposta da Bina? Ah, legal. Sim, eu ouvi. Eu ia falar que a 617, ela não determina como, né, exatamente deva ser feita, né, é uma customização. Então, cada instituição vai estabelecer os seus próprios parâmetros, né, em função da localidade onde opera, da base de clientes, do tipo de produtos que oferta, como é como são as suas contrapartes, o risco do produto, enfim. Então, em função de todos esses parâmetros, desenhada a metodologia, então eu não acredito que isso vai dar margem a falsas interpretações, porque vai estar totalmente alinhado com o perfil da instituição, né, e o que foi desenhado especificamente para ela. Né? Assim, de novo, né, o que vai ficar mais complicado vai ser esse monitoramento contínuo que é exigido, para que depois esses parâmetros, né, uma vez observados, né, reflitam no grau de risco, porque esse grau de risco ele pode depois mudar em função da minha contraparte estar envolvida em algum processo ou ter sido alvo de alguma mídia negativa. Né? Então, eu acho que eu vejo não a complexidade, né, mas há uma certa dificuldade, né, em criar a metodologia, mas a preocupação maior, como eu já falei, vai ser nesse monitoramento que vai requerer, acho que, o uso de muita tecnologia. Mas, de novo, né, o que a instituição ela tem que se preocupar, né, com o tipo da contraparte, onde está essa contraparte, então a jurisdição, a indústria, né, de atuação, ou a profissão, no caso de ser uma pessoa física, né? E voltando até ao comentário, a pergunta do Byron e ao comentário da Bina, realmente dissociar de risco de crédito, porque se ele é um bom ou mau pagador, né, isso não é avaliado para fins de risco
né, de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo. O crédito está ligado a ele ser um bom ou mau pagador, né, de uma dívida. Mas a utilização da instituição para fins de lavagem ou ser um veículo de financiamento ao terrorismo, o que tem que ser observado, na verdade, é a origem dos recursos dessa pessoa, né? Ou da companhia. Perfeito. A Regina Cavallini faz uma pergunta aqui para a gente, dizendo o seguinte: vocês não acreditam que essa complexidade maior, por agora as instituições terem que criar seus modelos, né, de abordagem em risco, né, não pode desfavorecer as instituições menores que não têm, talvez, uma retaguarda? E aí eu queria puxar a pergunta da Regina, focando exatamente em relação ao investimento que vocês preveem, o custo disso, né? Porque você tem que desenvolver modelos internos, isso tem um custo. Você falou em base de dados, né, Ana Paula? A Bina falou em desenvolver modelos, enfim, tudo isso gera custo. Como é que vocês veem essa questão do custo? Como é que vocês estão vendo a 3978, a 617, em termos de investimentos? Porque tudo isso, dado, hoje em dia, você tem dado para tudo, mas cada transação que você vai fazer uma pergunta lá, vai acessar uma base, vai te custar um X. Será que isso cabe no bolso? O que vocês acham? Começando pela Bina. Eu tenho receio. Olhando a norma, ela é bastante pesada com relação às solicitações e exigências. Como eu tinha comentado, eu acho que dá uns 10 relatórios que devem ser deixados à disposição do Banco Central para fiscalização. Eu preciso de gente para fazer isso, eu preciso de tecnologia para fazer o monitoramento, como a Ana Paula falou, tem que ter. Eu olho com preocupação as instituições menores para se adequar a essa norma, em termos financeiros. Perfeito. Ana Paula, algum comentário? Sim. Bom, de novo, eu acho que, pela metodologia ser customizada e ela levar em consideração, né, todos aqueles aspectos aos quais eu me referi, eu acho que o regulador, no momento em que ele fizer uma supervisão, obviamente ele terá que levar em consideração tudo isso. Porque se a abordagem é baseada em risco, de acordo com os riscos a que a instituição está sujeita em função daquele seu universo, né? Então, é aquele seu espectro, o seu campo de atuação, a sua base de clientes, etc., como eu já falei. Então, eu acredito que, para os pequenos, eles terão que lançar mão de recursos compatíveis com uma atividade de um pequeno. Porque, de novo, como a norma ela não obriga, ela não diz que tem que ser utilizado um sistema X ou Y, né? Obviamente, nós aqui falamos em tecnologia e eu sempre defendi RegTech, que é a aplicação da tecnologia a favor do regulatório, né, exatamente para liberar a inteligência do compliance officer, porque eu acho que o compliance officer ele não tem que ficar hoje, né, dedicado a atividades rotineiras, burocráticas e administrativas. A inteligência dele tem que estar liberada para atividades estratégicas e uma atividade preventiva. Ele tem que pensar lá na frente. E ele tem que usar. Então, a tecnologia hoje a favor dele, a gente tem Big Data, Machine Learning, que mais? Toda a inteligência artificial, tudo isso, né, que uma instituição maior teria condições de incorporar no seu dia a dia, né, para fazer todas as análises preditivas. Só um exemplo. Como que a gente faz análise, né, de prevenção à lavagem de dinheiro? Como que a gente detecta? Basicamente, a gente tem um banco de dados no nosso legado de situações que se repetem e que são consideradas situações suspeitas. E aí a gente cruza o ano passado. E aí vai deflagrar um alerta, com base em um legado, né, de cenários já ocorridos. Se a gente aplica todos esses recursos, né, de Big Data, Machine Learning, Data Analytics, a gente consegue ter uma avaliação em tempo real e a gente consegue acessar
um espectro de situação com muito mais detalhes. Acho que isso é muito importante. Então, hoje, acho que eu brinco, né? Acho que as instituições elas deveriam fazer um exercício, tipo a Marie Kondo, de se livrar daquilo que não é necessário, né? Então, eu tenho processos que estão em excesso, estão duplicados, ou estão ali e, na verdade, não servem para muita coisa. Então, tudo isso eu acho que tem que ser... Então, keep it simple, né? Rever, ver exatamente, né, o que pode ser feito de uma melhor forma, porque esse investimento, que a gente fala que é um investimento, ele vai, no futuro, ajudar a reduzir custos. Então, de novo, só para fechar, né? Então, RegTech, que eu acho que aí serve, né, para as instituições de médio e maior porte, e para os pequenos eles têm que focar em gestão de risco, que eu acho que é a coisa mais importante, nem que tem a gestão de risco feita numa planilha Excel, tudo bem, a gente tem aí um risco operacional que vai ser avaliado depois por causa da falha humana, mas enfim, e acho que pensar nessa customização de acordo com o porte, porque o Banco Central vai levar isso em consideração e a CVM também. Perfeito, perfeito. Ou seja, é uma missão árdua, mas não é impossível. Inclusive, vocês entendem que é factível mesmo para instituições menores. É isso que eu estou levando de mensagem de vocês, certo? E aí eu queria falar um pouquinho agora, fazer uma pergunta sobre, especificamente, a gente abordou bastante a questão do cliente, né? Mas agora vamos falar um pouquinho da questão dos artigos 56 a 58, que traz os procedimentos, esses artigos trazem os procedimentos destinados a conhecer os seus funcionários, parceiros, prestadores de serviços terceirizados, incluindo procedimentos de identificação e qualificação, classificando as atividades por ele exercidas em categorias de risco específicas, nos termos daquele artigo 10, que classifica também as operações e os clientes, né? Isso parece ser complexo, né? Porque agora eu vou ter que, além de olhar cliente, eu vou ter que olhar, como vocês já mencionaram nas introduções que fizeram, né? De novo, qual é a dica que vocês dão? Qual seria o foco, então, para o pessoal que nos assiste, para implementar essa questão de conhecer o seu funcionário, o seu parceiro, o seu prestador de serviços? Como é que pode ser a melhor abordagem aí para as pessoas que nos assistem? Qual a mensagem? Pode começar, Bina, se puder, porque a gente acha que está com um pouquinho de problema de conexão com a Ana Paula, que está né? travando. Então, já tinha falado anteriormente, a 3461, ele estabelecia um leve KYC mediante o que a gente tem agora na nova norma, né? E as instituições também faziam, conheça seu funcionário, porque a norma dizia que as instituições deveriam olhar a capacidade financeira desse funcionário, se ela mudava ao longo do tempo, sem razão aparente. Então, era isso que ela dizia, olha, presta atenção no seu funcionário para ver se não está acontecendo alguma coisa. Mas não dizia para fazer uma avaliação de risco em cima dele, dizia só para ter um funcionário que tivesse idoneidade. Porque o funcionário, que é o agente interno, ele tem um problema. Se você tiver um agente interno que tenha ligações criminosas ou que também abra as portas, afrouxa os controles internos da instituição, ele consegue colocar os lavadores lá dentro sem problema. E isso pode perdurar por muito tempo até que se descubra quem é aquela pessoa. Então, ótimo, você tem que saber quem é aquele funcionário. O que eu sinto agora é fazer uma avaliação de risco dele, falar qual é o risco que esse funcionário tem para a nossa instituição. Então, foi o que eu já falei, eu não quero nenhum funcionário aqui que me ofereça risco, né? E agora a gente tem, inclusive na nova norma, tem também o Conheça Seu Banco Correspondente no Exterior. Sim. Ele traz as determinações de como se deve fazer. Não tinha na 3461, mas os bancos faziam, especialmente os bancos estrangeiros, né, que faziam essa avaliação. Agora está explícito que também quais são os procedimentos que se devem fazer para conhecer o banco correspondente. Então, eu acredito que todos os stakeholders, aí, todas as pessoas que se relacionam com essa instituição precisam ser avaliadas, né? Cada um deles vai representar um risco para a instituição. É uma coisa complicada, extensa,
e que vai envolver tudo ali. A gente tem que trabalhar agora com, com o funcionário, o cliente, o partner, todos eles sabendo quem eles são e sabendo que nenhum deles vai ser um perigo para usar a nossa instituição como veículo de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Eu acho bastante pesado, um trabalho pesado. É um trabalho necessário, mas é bem pesado, né, para as instituições, especialmente as pequenas, como você fala, porque as grandes elas já estão mais ou menos adaptadas a essas questões. E, como você disse, é complexo. Eu acredito que sim, e trabalhoso, como diz a Ana. Eu queria pegar o comentário, a pergunta inicial foi sobre o funcionário, se não me engano, né? Isso, que nos artigos 56 a 58, a 3978 traz toda essa questão de conhecer o funcionário, conhecer o parceiro, o prestador de serviço. Isso. E a pergunta foi nesse sentido, Ana Paula. Olha, isso é uma complexidade, muita gente não tem isso pronto, né? Como é que vocês enxergam isso? A gente já falou bastante, né, sobre a criação da metodologia customizada, personalizada para cada instituição, levando em consideração aqueles aspectos, né, de produtos, base de cliente, geografia, etc. Eu queria fazer um comentário sobre os tais dos sinais externos de riqueza que foram sempre falados, né, em regulações, normas anteriores, e eu acho que isso ainda continua sendo um bom indicador. Os sinais externos de riqueza, eles nunca foram definidos, né, assim, exatamente quais seriam os tais sinais externos de riqueza. Então, a gente pode falar, será que um Rolex ou joias, né, um colar de esmeraldas, acho que ninguém vai com colar de esmeraldas no trabalho, mas, enfim, joias mais ostensivas seriam evidentes, né, sinais externos de riqueza, um carro importado muito caro. Mas eu acho que aí cada instituição financeira deveria se debruçar, né, e pensar quais são esses sinais externos de riqueza que ela acha que são importantes, que ela gostaria de verificar com relação, né, ao seu funcionário, para saber se isso é compatível, né, com o cargo dele. E lembrar que, por exemplo, às vezes o funcionário ou a funcionária, né, pode estar em um determinado cargo, porém tendo uma remuneração mais baixa, porém é casado ou casada com, né, o parceiro que tem um cargo super top, maravilhoso em uma outra instituição internacional. E aí esses recursos viriam, né, desse parceiro ou parceira na outra instituição. Então, essas investigações devem ser feitas, né? Alguns outros meios, hoje, pensar no carro, as pessoas não usam mais carro, pensar em bicicleta ou moto, qual o valor disso tudo, né? Enfim, onde a pessoa mora. Eu acho que cada instituição deve pensar nisso, e depois a responsabilidade do gestor, né, da gestora, e estar sempre muito atento à sua equipe. Opa, voltou. Deu uma cortadinha, mas deu para te escutar. Ai, que chato, eu não sei o que está acontecendo. Não, é a nossa conexão, isso aí é habitual, né? Muita gente, principalmente nesse horário, vai aumentando a utilização da banda. A gente está chegando no final, infelizmente, da live, porque acho que dava para passar umas 2 horas, só que ninguém tem 2 horas para ficar, né, senão, livre assim, né? Mas o papo está muito gostoso. Estamos chegando ao final e eu queria só agradecer muitíssimo a todos que estão fazendo perguntas. A gente, em função do horário, não vai conseguir colocar todas as perguntas, mas como falamos no início, vamos enviar as perguntas para a Ana Paula, para a Bina, e se vocês puderem mandar um e-mail para contato@riscfence.com, a gente encaminha para elas, tá? Com relação, ainda antes de acabar a live, lá no comecinho, a gente falou que as debatedoras iam presentear quem estiver assistindo a nossa live com um livro, mas para isso tem que responder a uma pergunta que cada uma vai fazer. Não sei qual das duas quer começar com a sua pergunta, e a gente aguarda
Talvez a Bina possa fazer a pergunta dela primeiro, depois a Ana Paula, e a gente fica aqui aguardando as respostas no chat. E quem a gente disser que ganhou, por favor, mande um e-mail para contato@riskfence.com com seus dados para que a gente envie o livro. Bina, você quer começar? Quero. Eu nem estou com a minha pergunta aqui, mas está na cabeça. Então, eu quero fazer uma pergunta a respeito do tema PEP, que é um tema que eu gosto muito, estudo bastante. E é uma pergunta facinha, tá? Vocês fizeram difícil, mas eu vou fazer uma facinha para vocês. Quanto tempo após o término do mandato do PEP, ele continua sendo PEP? Por quanto tempo? Muito bem. Ai, Bina, essa é muito fácil. É fácil demais, está acabando, então a gente vai fazer o mais difícil. Eu estou colocando no chat, então, a pergunta da Bina para que vocês possam ver e possam responder, tá? Não tem resposta ainda, Luciano? É muito fácil. Não é possível. Ainda não veio. Então, acho que está difícil, Ana. A Bina foi muito já generosa. temos uma resposta aqui, uma primeira resposta. O Byron, Bina, está dizendo para a gente o seguinte, que são 5 anos, está certo a resposta dele? Perfeito, correto. Muito bem, então temos o ganhador. Aí, Byron. O Byron, esse aqui nem precisa mandar e-mail para riskfence.com, porque a gente sabe o e-mail dele. É nosso grande amigo, querido amigo aí de mercado, consultor muito bom consultor de instituições financeiras, conhece tudo desse mercado também. Então, o Byron, então ele já leu o livro. Ele já leu o livro, viu, Luciano? Infelizmente, já temos outra resposta aqui, mas a do Byron foi a primeira. Muito bem, então, Byron, parabéns. Então não vale. Não, Luciano, então não vale. Tem que fazer outra para o Byron. Já que ele é consultor e já é super importante, tem que fazer outra. Mas ele não sabia da pergunta. Ana Paula, sua pergunta, você tem ela aí ou quer que eu faça? Sim, não, está aqui, ó. A minha a instrução CVM 617 traz importantes responsabilidades para a alta administração da instituição e diz que ela deverá assegurar-se de diversos tópicos, indicando 5 na norma. Você sabe elencar 3 deles? Muito bem, pessoal. Então, olha lá, hein? A 617 trouxe importantes responsabilidades para a alta administração. E essa alta administração tem que se assegurar de diversos tópicos, e são 5 que são tópicos que a alta administração tem que assegurar na norma. Pelo menos 3 tópicos têm que ser elencados para quem está nos assistindo para ganhar o livro. Vamos lá. Vamos ver se tem alguém que conhece esses 3 tópicos. Pelo menos 3 de 5, né? Acho que vamos ver se a turma está afiada na norma. Enquanto o pessoal está respondendo, já estamos estourados no horário, eu só vou dizer aqui que queria mais uma vez agradecer a todos que nos assistiram, queria agradecer muitíssimas perguntas que foram feitas, agradecer mais uma vez de coração a Bina, a Ana Paula, pela gentileza de estarem aqui hoje, contribuindo para o desenvolvimento de compliance no Brasil e contribuindo com essa sabedoria, com essa experiência, né, nesse mercado. Muito obrigado, viu, para vocês duas. Não estamos tendo respostas para isso, acho que essa daí é uma pergunta mais complexa, então nós vamos ter que encerrar sem esse livro por conta do horário. Mas eu queria só deixar, então, meu agradecimento para vocês duas. Não sei se a Bina quer falar alguma coisa, Ana Paula, antes de encerrarmos. Sim, eu quero agradecer, Luciano, foi um prazer estar aqui, obrigada pelo convite, para a gente conversar um pouquinho, né, não só sobre o que é a norma, para que serve, mas ter uma conversa aí de mais alto nível, né, sobre os impactos e uma querida amiga, grande parceira, então estou muito feliz de dividir aqui o palco, o stage aqui no Zoom com a Bina. Obrigada. Muito obrigado, Ana Paula, para você. Bina.
Eu também quero agradecer o teu convite, ter se lembrado de mim, e com a companhia da Ana Paula foi tudo de bom. Gostei muito de ter feito isso, e eu acho que a gente tem muito assunto ainda para falar. Muito obrigada. Muito Obrigada a obrigado a quem nos vocês assistiu. duas. Obrigada. Muito obrigado. Muito Sim. obrigado a quem nos assistiu. Pois não, Obrigada Ana aos Paula? internautas. Aos Obrigada aos internautas, internautas. e Quem uma nos boa noite a prestigiou. todos. Isso. Obrigada. Boa noite a todos, encerrando a transmissão ao vivo. Tchau, tchau. Só um minutinho.